Good afternoon. Boa tarde. Yes, just adding to, are you good? Eu gostaria. Amen. Vocês estão Yes. bem? Amém. Are you looking forward to God's word? Vocês estão ansiosos pela palavra do Senhor? Yeah, I just would like to add to something that Thiago has already announced here. Eu gostaria de adicionar algo ao que o Tiago mencionou cá. Let me just look around first. Deixe-me somente dar uma olhada. Okay, I don't see them here, Eu não os vejo cá, so maybe next Sunday. mas talvez no próximo domingo. But yeah, today we are heading to the end of the sermon series of the book of James. Hoje chegamos ao fim desta série de sermãos do livro de Tiago. And I hope that we've learned something so far during this past 2 months. Eu acho que eu espero que tenhamos aprendido algo nesses últimos 2 meses. Can you just shout out loud what you have learned? Podem gritar Anything. o que vocês já aprenderam? Anything. Qualquer coisa. Tame your tongue. Manusear a língua. Yes, that's that's really important. Isso é muito importante. Oh, that's Que James that's é crucial. That's Tiago a em very good one. português. Yes. Yeah, Brad spoke that. Yeah. Come on, guys. Yeah, only this. Okay, so we're gonna tame our tongues then. Então, manusearemos Yeah. as nossas línguas. Yeah. Okay. So I believe that the Lord wants us to teach more Eu creio que o Senhor quer nos ensinar muito mais. on His Word today as well. A sua palavra hoje também. And I would like to invite you to open your Bible Eu gostaria de convidar-vos a abrir as vossas Bíblias to the book of James, the chapter 4. ao livro de Tiago, capítulo 4. And then we are going to read just a short snippet of the text, E leremos um trecho pequeno do texto. which we will start from the verse 13. Começaremos pelo versículo 13 It's already there. And we are going to read through the verse 17. até o versículo 17. Yes. So let me just review some of the stuff that the book of James speaks about and that our brothers were speaking here as well. Deixa-me dar um resumo daquilo que o livro de Tiago nos ensina e aquilo que os nossos irmãos compartilharam conosco também. Yeah, taming the tongue is something very important. Manusear a língua é algo muito importante. If we want to be more like Christ, Se queremos nos parecer muito mais com Cristo and if we want to reflect the wisdom of God, e se quisermos refletir a sabedoria de Deus, and we know that the trials and all the challenges that we face, e sabemos que todas as tribulações e todas as dificuldades que nós passamos they are to kill us, right? são para nos matar, certo? What is it for? O que é? Para que serve? To make us stronger, to mature us in the faith, right? Para nos fazer maduros e fortes na To fé, grow in certo? to be similar as Jesus. Para que sejamos similares a Jesus. Yeah, we know also that whenever we use our tongue to judge our neighbor, E sabemos também que toda vez que usamos a nossa língua para julgar o nosso próximo, we understand that it's like we are coming to God's throne nós percebemos que isso é vir ao trono de Deus and say, hey, you are not a competent judge. e dizer que tu não és um juiz competente. And we are saying, maybe I judge, fairer than you. E é o mesmo que dizer eu julgo melhor que tu. Yeah, so those are a couple of things. Essas são algumas coisas, But one thing that I would like us to bring here mas algo que eu gostaria de cá trazer is about the identity of James. é sobre a identidade do Tiago. Just to remind us, because I know that we spoke about that. Só para nos recordar, porque eu recordo-me que já falamos sobre isso. Who was Thiago brother Quem of? era o James, o irmão do James? Jesus, yes. And James was one of the apostles as well, Jesus e one of the leaders Tiago. of the early church. Tiago era um dos apóstolos e um dos líderes na igreja. And it's interesting the way that he starts writing this letter, E é interessante a forma como ele começa esta carta, because with so many reasons for him to boast about himself, porque ele tem muitas razões para ostentar. come on, imagine I coming here today
Imaginem vir cá hoje and I spent my whole life growing up in the same place as Jesus. e eu passei toda a minha vida a crescer ao lado de Jesus. I was raised in the same family as Jesus. Eu fui criado na mesma família que o Jesus. I learned from seeing what Jesus was doing. Eu aprendi vendo o que Jesus fazia. And then I'm coming here for the first time, E daí eu venho cá pela primeira vez. and then I introduce myself to you. Eu me apresento a vocês. How would probably many people would do. O que muita gente faria. Oh, my name is Renan. O meu nome é Renan. I graduated in Harvard. Eu graduei-me em Harvard. I have a master degree, a PhD degree in Harvard. Eu tenho um mestrado e também um doutoramento em Harvard. And I learned from the best leaders all over the world. Eu aprendi dos melhores mestres ao redor do mundo. And I was raised in a rich family, very traditional family. E eu cresci numa família rica, tradicional. Now imagine James being Imaginem- raised with the creator of the universe. Imaginem Tiago crescer ao lado do Criador do And look mundo. what he says. E olhem para o que ele diz. Servant. Servo. Yeah, so this means something for us. Isso significa algo para nós. But let's read the passage for today. Mas leremos a palavra que temos para hoje. Verse 13. O versículo 13. Come now, you who say, today or tomorrow we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit. Yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live. We will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogance. All such boasting is evil. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano lá, ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos ali isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Yeah, before we get to the point, Antes que cheguemos ao ponto, let me just give a little bit of a context of what is going on here in this passage deixem-me vos dar um bocadinho do contexto do que acontece aqui nesta passagem and remind you a little bit of why James was writing and to whom James was writing this letter. e vos recordar para quem o Tiago escrevia esta carta. Different from letters of Paul, for example, Diferentemente das cartas do Paulo, where Paul was writing to a church, a specific community. onde Paulo escrevia para uma igreja específica, uma comunidade específica. James is not writing to a specific community, O Tiago não escreve para uma comunidade em específico, but he's writing to several communities. mas ele escreve para várias comunidades. And in those several communities, E nessas várias comunidades there were Jews haviam judeus that belonged to that were part of something called diaspora. que faziam parte I'll explain. da diáspora. Yeah, and what was that? E o que era isso? That was in a very simple way. É uma forma muito simples. When the Jews they would leave their hometown, Quando os judeus partiam das suas and they would cidades spread all over the world, all over all places, e across places, other places. iam para vários cantos do mundo. Yes, and here James is writing E aqui o Tiago escreve to a group of people, para um grupo de a pessoas, group of believers at that time, um grupo de crentes daquele tempo, that also because they were moving out from their homeland que também por saírem do seu país due to persecution, por conta de perseguições, because they were Christians, porque eram cristãos and Christianity was still something new, e cristianismo era ainda algo novo. and
For that reason, they were facing many trials. Por aquela razão, eles passavam por várias dificuldades. So maybe you can relate to what I'm going to say next. E talvez vocês podem simpatizar com o que eu vou dizer Because they were em Jews, seguida. Porque eles eram judeus, it means that they were moving to a foreign land significava que eles mudavam-se para um país diferente, where they didn't speak the mother language, onde eles não falavam o idioma oficial, where many times they would be isolated in society, onde muitas vezes eram isolados da sociedade, and that they would have to live with such persecution, with such danger of dying, of being persecuted and be killed by the government or by the authorities. que tinham que viver em perseguição da parte do governo Just for the sake of being Christians. por serem cristãos. And now imagine you in Krakow. Então imaginem vocês cá na Cracóvia, You came to Krakow, vocês vieram a Cracóvia. and another feature of these people Outro aspecto desta gente is that many of them, é que muitos deles, they would go to those different places eles iam a lugares diferentes and they would trade. e faziam negócios. They would live of trading stuff. Eles faziam negócios. And then imagine you coming to Krakow, Então imaginem vocês virem a Cracóvia, coming to Poland, virem a Polônia and you are still have a hard time with learning Polish. e vocês têm dificuldade em aprender polaco. And then you are doing your stuff, your job, you are working in the office. Daí vocês fazem o vosso trabalho no escritório. Yeah, or maybe you are launching your own business. Ou vocês começam o vosso próprio empreendimento And then you decide to come to a church. e daí decidem vir à igreja. And some friend of yours E um amigo vosso recommends the Church of Jesus Christ in Krakow. vos recomenda a Igreja de Jesus Cristo na Cracóvia. And then you are feeling lonely, E vocês se sentem sós, you are feeling overwhelmed. sentem-se sobrecarregado. And then you say, I will go to church. E vocês daí dizem, eu irei à igreja. Maybe there I will hear a word of hope. Talvez lá eu ouvirei uma palavra de esperança. And then when you get to the church, E quando vocês chegam à igreja, there is someone preaching James 4:13-17. tem lá alguém que prega Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. And then you hear these words. E vocês já ouvem esta palavra. For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Now imagine how we are going to feel about that. Imaginem como se sentiriam. You say, God, why did you bring me here? Vocês diriam, Deus, por que me trouxe cá? Did you bring me here only to vanish? Você me trouxe cá para dissipar Only to stay here for a while and then disappear? ou para permanecer cá por pouco tempo e depois dissipar? It hurts. Dói. And you know something? E vocês sabem de algo? I know that whenever we read the book of Acts, Eu sei que toda vez que lemos o livro de Atos, and we see so many things that God was operating, the Holy Spirit was operating through the church and in the church, e vemos tudo aquilo que Deus operou, e o Espírito Santo operou na igreja, we get so excited. nós ficamos muito alegres, We are so inspired. ficamos inspirados, But very often, mas por muitas vezes we build this romantic picture of what the early church was. nós criamos uma imagem que romantizamos do que a igreja significava We start antes. thinking, okay, the early church was a perfect church. Começamos a idealizar que a igreja antiga era perfeita You know, miracles everywhere, e que havia milagres por todo lado, gifts everywhere. Dons por todo lado, You know, good preachers, bons pregadores, apostles, apóstolos, deacons, diáconos and so many other things, so many things. e muitas outras coisas. Church growth, Crescimento da igreja, baptism. batismo. Peter preaches and over 3,000 comes to Jesus. Pedro prega sobre 3.000 e 3.000 vêm a Jesus. And whenever we read something like that, we say, okay, it's impossible to, compare to that church. E toda vez que lemos isso, nós dizemos que é impossível compararmos-nos à igreja primitiva. But when we read this passage here, Mas quando lemos esta passagem we cá, see that even the early church nós notamos que até a igreja primitiva had some stuff, not good stuff going on there. tinha algumas coisas que não iam assim tão bem lá.
And what James is calling out here E o que o Tiago cá diz is something called arrogance. é algo que se chama arrogância. Because sometimes we can get to the point Porque muitas vezes chegamos ao ponto in our lives em nossas vidas that we make ourselves the authors, the writers of our own life. que nós fazemos de nós mesmos os autores das nossas próprias Maybe vidas. someone told us, okay, for you to be successful, E às vezes nós pensamos que para ser bem-sucedido you need to take the pen temos que levar a caneta, and write your own story. escrever a nossa própria história. But we are going to see here in this passage Mas nós vemos cá nesta passagem, that this might be a really dangerous pitfall for the church. e isto é algo que faz com que a igreja tropece. And you know, whenever we speak about arrogance, E toda vez que falamos sobre a arrogância, what is the picture of someone arrogant for us? qual é a imagem de alguém arrogante? Usually we're going to think of someone who is boasting about their things or their resources, or about their talents. Muitas vezes nós pensamos que é alguém que ostenta das suas posses. Dos seus Usually, I talentos. believe that very often this is the common picture that comes to our mind. Eu acho que a maioria das vezes é esta imagem que aparece em nossas mentes. But come on, James is writing to the church. Mas cá o Tiago escreve para a igreja. He's not writing to unbelievers here. Ele não escreve cá para descrentes. So he's saying that arrogance Então ele cá nos diz que a arrogância can get into the church. pode estar na igreja. But come on, I hope your answer will be no. Eu espero que a vossa For this resposta question. seja não. Have you met anyone arrogant here in the church? Vocês já conheceram alguém arrogante cá na With igreja? this picture, Ramon said that not yet. O Oh, Ramon disse everybody else is ainda não. silent. Todo mundo está calado. Yeah, oh, I've never. I would say that I haven't yet. Eu diria que também ainda não encontrei Based on alguém. this picture Baseando-se that I nesta that I imagem. brought to you. Baseando-se na imagem que eu passei para vocês. But you know, I believe that this can be too superficial when it comes to arrogance. Mas eu acho que isto pode ser algo muito superficial quando falamos sobre arrogância. Because come on, when you get to an environment like that, Porque quando chegamos num ambiente como esse, can we imagine someone praying for other people? vocês podem imaginar alguém orar para outra pessoa, The person getting healed, a pessoa ficar curada, and they say, "Oh, see, thanks to me, I healed Yeah. this person." e daí a pessoa diz, diga-me, graças a mim, eu é que curei esta pessoa. Can you imagine someone coming up here to preach, Podem imaginar alguém cá pregando, and the Lord speaks to someone, and someone is saved, e daí o Senhor fala para alguém e essa pessoa torna-se salvo. and then the preacher goes down Daí o pregador desce and say, "Oh, see, my preaching was so good. e Uau. daí ele diz, a minha pregação foi tão boa. Even Jesus is surprised now." Mesmo Jesus está surpreso agora. You know, how can you imagine that? Is that something realistic? Vocês podem imaginar isso? É algo realístico? Of course not. É claro que não. Although there are some weird stuff going on in some places, right? Mas é claro que acontece coisas estranhas em outros But locais. here in this passage, Mas nesta passagem, we're going to see that arrogance nós vemos que a arrogância can reveal itself pode se revelar in a very subtle way, em uma forma muito sutil, with some sort of disguise. Disfarce. com um disfarce. Yeah, dressed up with something nice. Vestido como se fosse algo bom. Or maybe dressed up with a fragility. Ou talvez vestido em fragilidade. So I will give you here some signs Eu vos darei cá alguns sinais of arrogance da arrogância that, based on this que, passage, baseando-se nesta palavra, nesta passagem, could be affecting the church in the first century, pode ter afetado a igreja primitiva, a igreja no primeiro século, and that might be affecting us. e que pode também nos afetar. And the first sign E o primeiro sinal is fear. é o medo. When we look at those people Quando nós olhamos para aquela of gente the first century, do primeiro século, you know, we could look at them nós olhamos para eles and we see that they were traders, as the passage is suggesting here for us. e vemos que eles eram fazedores de negócios. Como It a palavra means nos that diz. I'm not sure if you have ever experienced running a business or something like that, Eu não sei se vocês já tentaram antes empreender, but whoever lives from trading, mas alguém que empreende, you never know what comes tomorrow. tu nunca sabes o que é que pode acontecer-te amanhã. Actually, you don't even need to work with trade. E vocês nem precisam trabalhar
em empreender. Ramon was telling here a testimony the other week that the next day something, very different happened. O Ramon compartilhou conosco que no dia seguinte algo diferente aconteceu. So what was going on with that people? Mas o que acontecia com aquele povo? Probably. Provavelmente They would be fearing é que eles tinham medo. what would happen to their lives. O que é que aconteceria com as suas vidas? Well, I'm being persecuted. Olha, eu estou sendo perseguido. I'm professing a faith that is not official. Eu professo uma fé que não é oficial. I can be killed because of that. Eu posso ser morto por isso. And my business might be closed because of that. E o meu investimento pode ser interrompido por conta disso. Because they were living in dangerous circumstances. Porque eles viviam em circunstâncias perigosas. But what is fear, guys? Mas o que é o medo, pessoal? Fear is when we reach out for our toolbox O medo é quando nós nos achegamos à nossa caixa de ferramentas and we find nothing. e não encontramos nada. That's what fear looks like. É isso que o medo se When parece. something really dangerous starts, something really uncertain appears in front of you, Quando algo imprevisível acontece diante de vós and you reach out to your tool belt, e vocês vão para o vosso cinto de ferramentas and there is nothing there you can use. e não tem lá algo que vocês podem usar. And then you freak out. E daí vocês ficam em desespero. So it's like what happened to me, I think, last week. E é algo similar ao que me aconteceu na semana passada. So my wife, Thais, is in Brazil. A Thaís está em I Brasil. hope she's watching us. Eu espero que ela nos esteja a miss you. acompanhar. Tenho Yes. saudades tuas. And I'm doing everything at home. Então, eu estava lá a fazer tudo em casa. So I'm working, Eu trabalhei. and I need to do the Eu groceries. tive que fazer as I need compras. to do the cook. Eu tinha que cozinhar. Yeah, I'm reading the jokes. Eu estou a ver as piadas. God will make justice. Deus fará justiça. Yeah, so I was doing everything. I'm trying to do everything. Então, eu fazia fazer tudo. And mothers and housewives, Então, mães e donas de casa, praise the Lord for your lives. Deus vos abençoe. Yes, and I remember that on the Wednesday, E eu me lembrei que na the day quarta-feira, before the holiday, dia antes do feriado, I was okay. I have everything figured out. eu dizia para mim mesma, eu tenho tudo sob controle. I will go to the office. Eu irei ao escritório, Then I'll have some quick church meeting, terei uma reunião da igreja and then after that I will go to the supermarket. e depois disso eu irei ao I will supermercado, do some groceries. farei compras Then I will get home. e chegarei a casa, I will cook for the next days, cozinharei para os próximos dias and then I will just sit on the sofa and be nobody. e sentarei-me no sofá. And then I was planning everything. E I was planning everything. eu planejei tudo. I planned everything. I got the app on my phone, Eu abri a aplicação no meu telemóvel. and the grocery list checked. Eu tinha ali a lista de compras Okay, the checada. ingredients I needed to buy checked. Todos os ingredientes que eu precisava, And then check. and then evening comes. E daí a noite chegou. I go to the Auchan, Eu, the supermarket, Auchan. ok. Eu fui ao Auchan. Auchan. Yes, I go there and I do the groceries. Eu fui lá e fiz as compras. I get home, prepare the food, prepare the dinner, Cheguei a casa, preparei o jantar and then it's already late evening, e Late ao cair night. da noite, and I go to the shower to take a shower. eu cheguei-me ao banheiro para tomar um banho. And then the hot water is running down over my shoulders, Daí a água quente caía sobre os meus ombros. shampoo, Eu coloquei o shampoo and then with my eyes closed, e com os meus olhos I fechados, reach out for my soap. eu a cheguei para o sabonete. Guess what? Adivinhem, Where is the soap? onde estava o sabonete? Late night, À noite. everything closed. Tudo fechado. You know that the holidays in Poland, nothing works. Vocês sabem que nos feriados cá na Polônia nada funciona. I put the hands on my tool belt, Eu coloquei a mão no meu cinto de ferramentas. and I found nothing. Eu não encontrei nada. I did everything right. Eu fiz tudo certo. I did the groceries. Eu fiz as compras. I went early to the work. Eu fui ao serviço I even cedo. called to my wife that day Até liguei a minha esposa after doing all naquele that dia. stuff. After doing all that stuff. Depois de ter feito tudo aquilo. And then I planned a card I put in the app. I was so organized on the app. And then I was so organized. Eu coloquei o cartão na aplicação e eu estava bem organizado. But something was missing, was still missing. Mas algo estava
faltando. And something really simple. E algo muito simples. And sometime, and I started fearing, okay, E eu fiquei com medo. I'm ok? I'm all wet, Eu estou todo molhado late night, à noite. and I got really frustrated E eu fiquei muito frustrado. because all the planning that I did, Porque todo o plano que eu fiz, I was like, I cannot forget anything, eu dizia para mim mesma, eu não posso esquecer-me de because nada. if I forget something, Porque se eu me esquecer, I will not have a chance tomorrow. eu não terei uma chance amanhã. And I forgot one simple thing. Eu esqueci algo muito simples. And whenever we are arrogant, E toda vez que somos arrogantes, we are depending on our planning. nós dependemos do nosso próprio And plano. we are forgetting one simple thing, E nós esquecemos de algo muito simples. dependence of God. A dependência em Deus. We planned everything. Nós planejamos tudo. What is the next country we are going? Qual é o próximo país para que vamos? How much money we are going to save? Quanto dinheiro haveremos de guardar? How much I'm going to put to my retirement plan? Quanto dinheiro colocarei para What's aposentadoria? going to be my next job? Qual será o meu próximo emprego? What I'm going to do in the interview next week? O que eu falarei na entrevista da próxima semana? And sometimes we are with a full toolbox E a maioria das vezes nós temos uma caixa de ferramentas cheia with relationships, com relacionamentos, with spouse, com esposos, with job, com trabalho, with money. com dinheiro. But let me tell you something. Mas deixem-me vos dizer algo. When we are not depending on God, Quando não temos a nossa dependência em Deus, there will be a time chegará um tempo that we will not find a simple tool in your toolbox. que não encontraremos nenhuma ferramenta em nossa caixa de ferramentas. Because I'm not saying that it's wrong planning. Não vos digo Planning is que something wrong. planejar seja algo errado. No, it's something right. Keep doing that. É algo certo e devem continuar But a you fazer know what? isso. Very often we do. Mas o que temos tendência a fazer, We see God many times. nós vemos Deus a maioria das vezes. I believe that most of you have already been to Urgent, right? Eu creio que muitos de vós já estiveram no Ojont. And whenever we are there, E toda vez que lá estão, you are in front of the counter with the attendant. vocês estão ali em frente do atendimento. And atendente. I believe that no one likes to spend time there, right? Eu Is there creio que anyone who muito- likes? No. E eu creio que ninguém gosta de lá ficar por muito tempo. So the only thing that you want is to give the paper E toda coisa que vocês querem fazer é somente entregar o papel and get the stamp. e ter o carimbo. So that's how many people are living their lives. E é assim como muita gente vive as suas vidas. We are planning. Planejamos. We are making the best plans in our lives. Fazemos os melhores planos. We write them on the paper. Escrevemos no papel. We write them on the fridge. Escrevemos na geleira. We put them on the app. Colocamos na aplicação. And then we just come to God, hey, I just want a stamp. E chegamos a Deus e dizemos, eu só quero o carimbo. I just want the stamp and I just want my stuff solved. Eu só quero o carimbo e quero com que as minhas coisas estejam resolvidas. Because why? Por quê? Why sometimes we are afraid of trusting the will of God? Porque que muitas vezes temos dificuldades em confiar na vontade de Deus. Why many times we are afraid of depending on Him? Porque que muitas vezes temos dificuldades em depender dele. Because we fear the answer. Porque temos medo da resposta. We fear that we might have a no. Temos medo que ele nos diga não. Probably, I don't know, maybe when you met your wife, Talvez quando vocês conheceram as vossas esposas, when you have butterflies on your belly, sabem quando vocês sentem borboletas and no estômago you have that fear of rejection, e têm aquele medo de rejeição and you are afraid of taking an action. e têm medo de dar uma ação. So whenever we are led by fear, Então, toda vez que somos guiados pelo medo, very often, a maioria das vezes, that might be arrogance hidden. aquilo seja arrogância escondida. Why? Por quê? Because we are trusting our toolbox. Porque nós confiamos na nossa própria caixa de ferramentas. And then when God moves just a stick, Então, quando Deus tira um pauzinho and he shakes the foundation, e Ele abala a fundação, we freak out nós desesperamos-nos. because we forget to buy the soap.
Porque esquecemos de comprar o We sabonete. forget to ask God, hey, do you want me to do this? Esquecemos de perguntar ao Senhor, será que God- o Senhor quer que eu faça isso? Do you want me to get into this relationship? O Senhor quer que eu entre nesta relação? Do you want me to work in this company? O Senhor quer com que eu trabalhe nesta Do you companhia? want me to keep serving on this? O Senhor quer com que eu sirva nisto? And then because we just want this stamp. E porque nós somente queremos o carimbo? So the first sign of arrogance, Então, o primeiro sinal da arrogância fear. é o medo. Whenever we are depending on our toolbox, Toda vez que dependemos na nossa caixa de ferramentas, might be a sign of arrogance. é um sinal de arrogância. So, what practical thing can we get out of this? Então, que coisa prática nós podemos aprender aqui? Before you take an action, Antes que tomemos uma ação, involve God in your plan. envolvam Deus em vossos planos. Ask Him first. Peçam-no primeiro. Come on, look everything that He created. Olhem para tudo que Ele criou. Do you think there is a best one, a Vocês, já, better one at planning something than Himself? vocês acham que tem alguém melhor que Deus que pode fazer planos? So whenever you get to pray, Então, toda vez que forem orar, whenever you get to take a decision, toda vez que forem tomar uma decisão, remember of the will of God. lembrem-se da vontade de Deus. Because pastor is not a guru. Porque o pastor não é guru. Home grouper, they are not the owner of the truth. Home group leaders, they are not the owners of the truth. Os líderes de células não são os sabedores da verdade. Your parents, they are not the know-it-all. Os vossos pais não sabem tudo. Your wife is not the know-it-all. Sometimes she is. But yes, you get what I mean. As vossas esposas não sabem tudo, mas por vezes sabem. Yes. So don't trust your toolbox. Então não confiem nas vossas caixas de ferramentas. Because you end up frustrated. Porque vocês frustrarão-se. But there is a second sign of arrogance, E há um segundo sinal da arrogância. which are the sentences connected to fear. Before we get into the second sign, there are some questions, some common questions or common phrases. Que são umas questões That I put over here. comuns. As common sentences of someone who is being led by fear. As frases comuns que pessoas que são guiadas pelo medo tendem a Of dizer. someone who maybe might have some hidden arrogance. Ou pessoas que podem ter uma arrogância escondida. When we are about to take a decision, Quando estamos prestes a tomar uma decisão, when you're about to step forward, quando temos a dar o passo, the question comes, a questão aparece. what if everything goes wrong? E se tudo der errado? What if I change my company? E se eu mudar de emprego? What if I change from this place? E se eu mudar-me deste local? What if I move there E se eu me mudar para lá? and everything goes wrong? E tudo corre mal? Why? Por quê? Because you are trusting that your plan is going to be perfect. Porque vocês confiam que os vossos planos serão perfeitos. You are going to say, I checked every box. Vocês dirão, eu chequei todas as caixas. I made all the right decisions. Eu fiz todas as decisões This corretas. was not supposed to happen. Isto não era suposto acontecer. Or maybe another sentence. Ou talvez uma outra frase. I've worked too hard for this to fall apart now. Eu dei tudo de mim para que isto desmorone agora. Well, I did a lot of extra time. Eu fiz horas extras. I did a lot of additional work. Eu fiz trabalho I extra. put a lot of effort in the ministry. Eu coloquei muito esforço no What is ministério. hidden underneath? O que é que está escondido por baixo? I deserved that. Eu mereci isso. And I didn't have this. E eu não tive isto. Another sentence. Outra frase. I cannot afford to fail. Eu não posso me dar o luxo de falhar. Why? Por quê? Because in the end, Porque no final, the plan is to be succeeded o plano é ser bem-sucedido according to our plan. de acordo com os nossos planos. And it hurts to fail. E dói falhar. But then there's the second sign of arrogance. Daí é uma segunda parte da arrogância. And it's something that the book of James will be repeating a lot. E é algo que o livro de Tiago repete. I guess Ramon, Luciano, other brothers, they were here speaking about that. Eu acho que o Ramon, o Luciano e os outros irmãos falaram sobre isso. Which is, whenever we have fear, Que é que toda vez que temos medo, it brings a consequence. ele traz uma consequência. Or some sort of, or some patterns of attitude. Ou um padrão
uma sequência de atitudes. Sometimes fear Às vezes o medo paralyzes us. nos paralisa. The fear O medo will bring us to a mission. nos traz a uma missão. And what was going on in that church, you know quite well. E o que acontecia naquela igreja, vocês sabem. Who people were putting to sit on the front seats? Quem eram as pessoas que eram colocadas para sentar-se? Rich No primeiro. people. As pessoas ricas. Why rich people? Porque as pessoas ricas. Because probably whoever was doing that, Porque a pessoa que fazia isso, they would have something in return. eles tinham algo em retorno. And then what was going on with the widows? O que acontecia com as viúvas? What was going on with the poor people? O que acontecia com os pobres? They would be neglected. Eles eram negligenciados. So many people, Então muita gente, they were falling into a mission. They were paralyzed. eles tornavam, elas eram omissas, eram paralisadas. Because think with me. Porque pensem comigo, They were traders. eles eram negociadores. So here in Krakow, we live a really busy life. E aqui na Cracóvia nós temos uma vida muito corrida, Every one of us. todos nós. So imagine you have to stop the thing that you're doing. Então imaginem que tenham de parar aquilo que vocês estão a fazer. Imagine you have a dinner with your wife, with your husband, Imaginem que estejam a ter um jantar com o vosso esposo ou and the esposa phone rings, e daí o telefone toca and it's Renan. e é o Renan. And Renan said, "Hey, I forgot my keys. E o Renan diz, eu esqueci as minhas chaves. Can you help me somehow out here?" Será que me podes ajudar? And sometimes we say, "Okay, no, I can't." E às vezes nós dizemos, eu não posso. We say, "No, this is a special time. I cannot do this." Nós dizemos, este é um tempo muito especial, eu não posso But fazer in their isto. case, let me be specific here. Mas naquele caso, deixem-me ser um bocadinho específico. Those people, they were living without knowing at all about tomorrow. Aquelas pessoas viviam sem saber do amanhã. So, in their minds, E nas suas mentes, if they would help someone else, se eles ajudassem alguém, if they would give something to someone else, se eles dessem algo a alguém, they would lose from the other side. eles perderiam por outro lado. They would lose something. Eles perderiam algo. Something would be taken from them. Algo seria levado deles. So, what would be the mindset? Então, qual era o mindset? Yeah, what would be the mentality? Qual seria a mentalidade? I will help Eu ajudarei only if I can get something in return. só se eu tiver algo em troca. Now, if I look at someone Então, quando eu olho para alguém and I see them as a project e os vejo como um projeto for me to be succeeded, para que eu possa suceder, then I will help this person. então eu ajudarei esta pessoa. I will spend time with him. Eu passarei tempo com ele. I will invest my resources in him. Eu investirei os meus recursos nele. I will put him sitting in the first row. Eu colocarei-o na primeira fila. He is going to be my favorite. Ele será o meu favorito. He's going to be my favorite one. Ele será o meu favorito. And then if I look at someone E daí, se eu olhar para uma outra pessoa and there is nothing there for me, e não há nada ali para mim, I will say, okay, I cannot do this. eu direi, olha, eu não posso fazer isto. This is too expensive for me to pay for, to afford. Isto é muito caro para eu pagar. And you know what is an environment where that happens a lot? E sabem qual é o ambiente em que isto acontece muito? Companies, enterprise environment. No The corporative world, yeah. no mundo corporativo. Where have you heard this word, networking? Vocês já ouviram falar na frase networking? Have you seen someone, a senior manager, Já viram or at least how often you have seen this? Vocês já viram um gerente sênior Coming to to a junior one or to a junior employee achegando-se a um júnior or to an intern ou a estagiário and somehow spending time there e daí passa ali o tempo and somehow spending their lives there, pouring their lives there. e fica ali colocando a sua vida. Yeah, of course, it's quite difficult. É muito difícil, Why? Because the return that he's going to have is not there. porque o retorno que ele terá não está ali. And sometimes it depends on what we want. E muitas vezes depende no que nós queremos. What is that? Is it money? O que pode ser dinheiro, Is it recognition? recognição, And then we will look at someone, okay, reconhecimento. I will try to connect to this person.
E daí olhamos para alguém, ok, eu tentarei conectar-me com Because esta if it pessoa. happens that I am unemployed, Porque se acontece, if it happens that I get unemployed, se isso acontece, eu ganho um emprego. if I get unemployed, Se eu sou empregue, he is going to be a resource for me. ele será um recurso para mim. And you know, I believe that some of you, at least this is my case, let me just give you an example here. Deixa-me vos dar um exemplo do meu caso. Many companies, they will give a bonus for whoever appoints someone, referred to as someone that's going to be hired by their company. Muitas empresas tendem a dar bônus para pessoas que recomendam outras a juntar-se à companhia. And sometimes we see someone needing a job. E muitas vezes nós vimos pessoas que precisam de What is the emprego. first thing that many people will think? E qual é a primeira coisa que muita gente Oh, I will pensa? help this person because, you know, I love them. Ou eu ajudaria esta pessoa porque No, eu they're as going to amo. think, okay, this is my vacation. Nós pensamos, esta aqui é a minha vocação. This is my holiday trip. Esta aqui é a minha oportunidade de And then you férias. go there, hey, there is this opportunity for you. E daí vocês chegam-se a eles e dizem, aqui há uma oportunidade para vós. But no, what I'm doing there, Mas o que eu lá faço, na I'm just verdade, getting something for me. é que eu vou lá buscar algo para mim mesmo. And whenever I get to wash the feet of someone, E quando eu tenho a oportunidade de lavar os pés de alguém, oh no, I have a sermon to prepare. eu tenho um sermão para preparar. Oh no, I have something else to do. Ou não, eu tenho algo a fazer. You know, I am on a hurry. Eu estou com pressa. Nothing can hinder me of fulfilling the vision God gave me. Nada me pode parar de perseguir a vocação que Deus me deu. You know, this is the worst because sometimes we are putting God's calling Isto é mau porque às vezes nós colocamos o chamado de Deus as an excuse como uma desculpa to not perform the calling, para não fazer o chamado, which is love each other as you love yourself. que é amar amar ao próximo como amamos a nós mesmos. And then we say, oh no, I'm too busy serving God. Daí dizemos, não, estou muito ocupado a servir o Senhor. Remember the parable of the Good Samaritan, Lembra-se da parábola do bom samaritano, where there was a priest going down the way, onde há um pregador que lá passa, and he looks at the guy on the road, ele olha para o homem ali na rua and he just keep going. e ele continua com o seu A caminho. religious man, Homem a religioso, religious leader, very likely. líder religioso. Oh no, I'm so busy. I need to go to the service. Não, eu estou muito ocupado, tenho que chegar ao culto. I need to do something, Eu tenho que fazer algo, but I don't have time for this. mas eu não tenho tempo para isto. And you know, but it would be quite easy to me come here and say something like that Será muito fácil eu dizer algo similar a isto and tell you, oh, you know, people, they fall into a mission because they are sinful. They are sinners. Oh, e dizer-vos que as pessoas caem em omissão porque eles são pecadores. yeah, of course, we are sinners. É claro que somos pecadores, But there's something underneath. mas é algo por baixo. Because very often, Porque muitas vezes we are not doing that nós não fazemos isso because we mean something evil to someone else. porque nós temos tendência a fazer algo mal para com os outros. It's not because we are tending to do something evil to someone else. Não porque temos o desejo de fazer algo mal, But very often, mas muitas it's vezes because we are tired. é porque estamos cansados. Many times, it's because we are disappointed. Muitas vezes é porque estamos desapontados. Many times, it's because we served so much. Muitas vezes é porque servimos tanto, We loved so much. amamos tanto, And we were hurt. que fomos magoados. Now, we are afraid of showing that back. E cá temos o medo de mostrar isso de volta. And then what happens? E o que é que acontece? I start only concerning about my dreams. E preocupo-me somente com os meus And sonhos. when it comes to other, I paralyze. E quando o assunto são os outros, eu fico paralisado. Because whenever I look at an opportunity to serve, to give myself away, Sempre que vejo uma oportunidade para servir and to give, e dar, I remember the pain I got. eu lembro-me da dor que eu recebi. I remember the pain of rejection. Eu lembro-me da dor da rejeição. I remember of the pain of ingratitude. Eu lembro-me da dor da ingratidão. And I even remember the pain of omission. E recordo-me também do medo da omissão. Now I will balance that. E agora eu faço cá I will serve equilíbrio em que eu servirei only if I have something in return. se eu tiver algo em troca. Yeah? But there is something here.
Mas há algo cá for us to apply this week. que para nós que devemos aplicar esta semana. Whenever you find yourself in this situation, Toda vez que vocês se encontrarem em uma situação, it's Sunday. hoje é domingo, Probably you're going to get home talvez chegarão a casa and you are going to plan your week. e planejarão a vossa semana. So I wonder if we come to God, Então eu me questiono if we could come to Him se nós nos chegamos a and Deus start asking Him, e começamos a perguntar and you can pray like that. e podemos até orar desta forma. Lord, who is the person you want me to spend time with this week? Senhor, quem é a pessoa que o Senhor gostaria que eu passasse o meu tempo com esta semana? He will bring something to your mind. He will bring someone to your mind. O Senhor vos direcionará alguém à vossa mente. Lord, how should my schedule be organized today? What are the time that I can serve someone this week? Senhor, como é que eu devo planejar o meu horário e quem é a pessoa e como eu devo passar o meu tempo esta Who semana? is this person that I can drop a call Quem é essa pessoa com quem eu posso ligar and just agora ask if everything is all right? e perguntar se está tudo certo? Who is this person that I can send a message Quem é esta pessoa a quem posso mandar uma and mensagem ask if they need something? e perguntar se precisam de algo? Who is this person that I can text them Quem é esta pessoa que posso mandar uma mensagem and ask how I can pray for them? e perguntar como é que posso orar para elas? So we por can elas, get rid of this spirit of omission and paralysis. para que eu possa fugir desse espírito de omissão e paralisia. But before we get into the medicine, the true medicine, or what the gospel speaks about that, Mas antes que cheguemos ao medicamento ou antes que cheguemos no que a Bíblia nos fala sobre isso, there is a third sign of arrogance. há um terceiro sinal da arrogância. And here in this passage, E nesta passagem there is something going on. há algo que acontece. Because whenever you look at this passage, É que toda vez que olhamos para esta passagem, there is at least one question that we might ask here. há uma questão que podemos perguntar. Because James is catching the attention to the will of God. Porque o Tiago enfatiza na vontade de Deus. Because he's saying, hey, you are saying you are going to move there, that you are going to do this and that, Porque ele cá diz que vocês farão isto, farão aquilo, but you depend on the will of God. mas vocês dependem da vontade de Deus. You depend on the sovereignty of God. Vocês dependem da soberania de Deus. And then right next, he's going to say that you are like a mist E a seguir ele diz que vocês são como a neblina that will soon disappear. que dissipará. And there is a temptation that might happen whenever we read this passage. E há uma tentação que pode acontecer toda vez que lemos esta passagem. Well, if I am a mist Olha, se eu sou uma neblina and everything is on God's will, e tudo é de acordo com a vontade de Deus, and I will disappear anyways, e eu dissiparei, so I will just live the life the way I want. então eu viverei a vida de forma como eu quero. I will just become someone that is a pleasure seeker. Eu serei alguém que persegue prazer. So that's how arrogance sounds when it stops pretending to be spiritual. Então é assim como a arrogância se soa quando para de ser algo espiritual And it starts pretending it's something wise, to be someone wise and smart. e finge ser algo sábio e inteligente. And then we are going to start thinking like that. Então passamos a pensar assim: Life's too short. a vida é muito curta. And then we're going to say you only live once. E daí dizemos: só vivemos uma vez. And this one is quite popular. E este é algo muito popular. Oh, follow your heart. Ou siga o seu próprio What coração. should I do, brother? O que é que eu devo fazer, irmão? Just follow your heart. Siga o seu coração. Do whatever comes to your mind. Faça tudo aquilo que acontece, que passa pela vossa mente. Do what makes you happy. Faça o que te faz feliz. And then you say, okay, I don't want to waste my youth. E daí vocês dizem: eu não quero gastar a minha juventude. Now, if I can't control the future, Se eu não posso controlar o futuro, I will just be the God of my present. eu serei o Deus do meu presente. And then we start living a life like that. E daí viverei a vida dessa forma. And very often, it's not because we mean something evil. E muitas vezes não é porque tensionamos o mal, Because, this is the strategy of many people of our generation. mas isto é uma estratégia de muita gente Guys, da there is nossa something that geração. our generation Algo que a hates. nossa geração odeia: discomfort. desconforto. We hate to be alone with ourselves. Nós odiamos estar sós. We hate to be in silent with ourselves. Odiamos estar em silêncio.
You know, whenever I feel tense, Toda vez que me sinto tenso, I open up TikTok. eu abro o TikTok. Oh, I'm feeling bored. Ou eu estou aborrecido. Let me see what's going on Instagram. Deixa-me ver o que se passa no Instagram. Oh, I'm feeling bored here. Ou eu me sinto aborrecido. I will binge Netflix. Eu assistirei Netflix. And then it goes on and on. E isto continua. And then you might say, oh no, but I keep silent. Mas daí nós dizemos, eu estou em I silêncio. can get in silence and be discomfort Eu posso estar em silêncio, estar and be desconfortável. uncomfortable. E estar I just put some desconfortável. songs on Spotify. Só coloco algumas músicas no Spotify. It's the same. You are looking always for the dopamine, always for something that is going to get you happy, that's going to get you glad. E é o mesmo, porque sempre perseguimos a dopamina. Precisamos de algo que nos continuará And e then nos fará felizes. and there is always a next episode. E daí tem um próximo episódio. There is always a weekend that you deserve. Oh no, I deserve to do everything this weekend. E há sempre um final de semana que nós próprios merecemos. It's just one more hamburger. É só mais um hambúrguer. Why? Por quê? It's not because we are simply evil people. Não é porque somos pessoas que tensionam o mal. But you know what? Mas sabem o quê? It's because we are still tired. É porque estamos cansados. Because we don't get used to discomfort. Porque não estamos acostumados em estar em desconforto. And then we start looking for something to relieve. Então procuramos algo para nos aliviar. Something to get us distracted. Algo para nos distrair. It's always the next scrolling. É sempre o próximo It's always the next reels. reel. I'm not saying, guys, this is sinful. Eu não digo Come que on. isto seja um pecado. God made us much smarter than this. O Senhor nos fez mais inteligentes que isto. Of course not. É claro que não. But what is the point here? Mas qual é o ponto aqui? The book of James is also about maturity. O livro de Tiago é também sobre maturidade. And you know what is something that reveals some immaturity in many believers? E sabem o que é que destaca a imaturidade nos crentes? It's that probably you've heard this question. É que muitas vezes já ouvimos estas questões. Usually there is one type of question that reveals this. Geralmente há uma questão que sempre revela isto. Especially from people who are new believers. Especialmente para os novos crentes. And if you are new believers, you have the right to do this, okay? E se vocês You're forem learning. novos crentes, vocês podem fazer But isto. if you're on the Vocês estão a walk of aprender. faith for a while, it's time to stop today. Mas se vocês já são praticantes da fé já há um bom tempo, devem parar com isto. When people come and say, Quando as pessoas vêm e hey, dizem, can I do this? eu posso fazer isto. Can a Christian make a tattoo? Um cristão pode fazer tatuagem. Can a Christian drink beer? Um cristão pode consumir bebida alcoólica. I will not answer this question, by the way. Eu não irei dar resposta a But essas what I want to questões. tell you here is, Mas o que eu cá vos digo é, what is underneath this? o que há por baixo disto? Because we have been taught É que nós fomos ensinados that to follow que Christ para seguir a Cristo must be something boring. deve ser algo aborrecido. That coming to church Que vir à igreja is something boring. é algo aborrecido. It's something that is not fun. É algo que não é divertido. And then we think that God is that father E achamos que Deus é aquele pai that is bald que é careca, and with a long beard, com uma barba grande and he's all the time with an angry face. e toda vez está rabugento. And when we come to him, we say, hey, no, you can't. E sempre que vimos a ele diz, não pode. No, God wants much more than this. Deus quer muito mais que isto. He wants relationship. Ele quer uma relação. He wants to be part of your planning. Ele quer fazer parte dos He vossos wants planos. to be the center of your planning. Ele quer ser o centro dos He vossos wants to planos. be the center of your life. Ele quer ser o centro das And vossas not only the vidas. person that gets the paper stamped. E não somente a pessoa a quem vocês já chegam para ter o He carimbo. doesn't want to be just one more tool on your toolbox. Ele não quer ser apenas uma ferramenta em vossas caixas. But he wants to be your first and your last resource. Mas ele quer ser o vosso primeiro e o vosso último recurso. Yeah, so one of the things Uma das coisas that we learn from it, que aprendemos from seeking for pleasure, leading a life like that, Uma das coisas que aprendemos em busca do prazer
and when we look at the Gospels, é que quando olhamos ao Evangelho, is that Jesus does not want to kill your vibe. é que Jesus não quer matar a vossa atmosfera. He wants to give you a joy that does not expire when your Wi-Fi drops. Ele quer vos dar uma felicidade que não expira quando o Wi-Fi para de funcionar. Imagine you home Imaginem-se em without casa internet. sem internet. Can you imagine this? Podem imaginar isso? Who is going to be here and is going to be happy with this? Quem passará por algo similar estará feliz You por know, isso. one day I saw people complaining that there was no internet. The internet was not available here in the sanctuary. Uma vez eu ouvi A long pessoas, time ago. há um tempo eu ouvi um grupo de pessoas a reclamarem que não tinha internet, conexão de internet cá na igreja. I was, brother, you are among the people of God. E eu lá disse, irmão, vocês estão na presença, Where the Dos filhos place de where the Deus. presence of God is manifesting. onde a presença de Deus se manifesta. And you know, Moses didn't need Wi-Fi to get the revelation. Moisés não precisou de ter Wi-Fi para ter uma revelação. Abraham didn't need a Wi-Fi to have a revelation. O Abraão não precisou do Wi-Fi para ter uma revelação. And let me tell you, E deixem-me vos dizer, the Holy Spirit dwells in you. o Espírito Santo vive em And vocês. his wisdom is in you. E a sabedoria dele está em vós. And brother, there is no binge Netflix or scrolling on TikTok or scrolling on Instagram E irmãos, não há nada como passar tempo no Netflix, no Or even TikTok, no working out. Instagram, ou talvez that's going to give you treinar, an injection of dopamine que vos dará dopamina. greater than to be in his presence. Dopamina maior do que estar na presença do Senhor. Amen. Amém? So, you know, the sick, you know, we sing here so many times what the psalm says. E muitas vezes nós entoamos o que a música nos diz. I don't need Wi-Fi in Yeah. the sanctuary Eu não preciso do Wi-Fi no santuário. because in the presence of the Lord, Porque na presença do Senhor there is joy tem a felicidade. because he is our joy. Porque Ele é a nossa alegria. And then when we look at those three signs of arrogance, Então, quando olhamos para esses três sinais da arrogância, fear, o medo, paralysis, a paralisia and pleasure seeking, e a busca do prazer, and we look at the gospel, e olhamos para o Evangelho, we see that we don't have to live like this. nós percebemos que não precisamos viver assim. You know why? Sabem o porquê? Because one day, Porque um dia someone overcome fear. alguém ultrapassou o medo. The night that he was betrayed, Na noite que ele foi traído, Jesus Christ was in the Gethsemane. Jesus Cristo estava no jardim de Getsemane. There is no Wi-Fi, Não tinha Wi-Fi, no friends, não tinha amigos, no computer, não havia computador, no smartphone, não havia telemóveis, no fancy displays, não tinha displays no bonitos, compact Bibles, não tinha bíblias compactas, no apps, não haviam aplicações, nothing to get your time going. não havia algo para passar o tempo. But there was something there available for him, Mas havia lá algo disponível para ele, the presence of his Father. a presença do seu pai. Because he didn't depend on his toolbox himself. Porque ele não dependeu na caixa de ferramentas. Because his work was to do the will of his Father. Porque o seu trabalho era exercer a vontade do seu pai. And let me tell you something, E deixem-me cá vos dizer, it was really uncomfortable. foi muito I desconfortável. mean, uncomfortable is not even a good word for that. Desconforto nem é uma boa palavra para descrever He aquilo. was sweating blood. Ele suou He was sangue. crying out. Ele chorou. He looked at his close friends. Ele olhou para os seus amigos He próximos. looked at his toolbox. Olhou para a sua caixa de And ferramentas. they were not there. E não estavam lá. And sometimes, and maybe now you're right there. E muitas vezes, e talvez vocês podem lá estar. You are looking around Vocês procuram ver ao vosso and you redor see no one. e não veem ninguém. You see no friend. Não veem amigo algum. You see no relationship. Não veem nenhum relacionamento. And you feel lonely. E sentem-se sós. And you feel in darkness. E sentem-se em escuridão. And you feel like you are sweating blood. E sentem-se como se estivessem a suar sangue. And you know what is even harder than E this? sabem o que é mais difícil que isto? Because when this moment comes, É que quando este momento chega, is when we try to get God as only this temper of our agreement, of our plans. é que temos tendência a ter somente o carimbo de Deus. Let me tell you something, that night, Deixa-me vos dizer que naquela we are noite, here today e nós cá estamos hoje, because that night, porque naquela noite Jesus put the Father
Jesus colocou o Pai, the will of the Father, a vontade do Pai, at the center of his work, no centro do seu at the trabalho, center of his life. no centro da sua vida. And you know, can you imagine of something more courageous than this? Vocês podem imaginar algo mais corajoso que isto? Than knowing what is going to happen to you. E não sabem o que vos acontecerá. I know I'm going to be forsaken. Sabem que serão forsaken, abandonados. I know I'm going to be betrayed. Sabem que serão traídos. I know I'm going to suffer a lot of violence on that cross. Sabem que passarão por violência I know naquela cruz. I will be spanked and tortured. Sabem que serão batidos e torturados. And then he says, E daí diz: your will be done. a tua vontade seja feita. Do you have the courage to say that? Vocês têm a vontade de dizer isso? What are you praying for? Coragem de dizer isso? What are you praying for? What are you praying for? Ao que vocês oram? What is the thing that you are asking the Lord so much every day? Qual é a coisa que vocês pedem ao Senhor todos os dias? Is it a baby? É um bebê? Is it a job? É um trabalho? Is it a graduation? É a graduação? What's more valuable for you right now? O que é mais valioso para vocês agora? That you are seeing like falling apart. Que vocês olham para essa coisa e parece que esteja a desmoronar. Do you have the courage to say, hey Lord, Vocês têm a coragem de dizer, olha, Senhor, wherever you decide, qual seja a tua decisão, whatever you want, o que for que o Senhor quiser, I am satisfied with it. eu estarei satisfeito com Is isso. it a sickness? Será que é uma doença? Is it there's maybe someone in your family that is sick? Será que há alguém em vossas famílias que estão doentes? And that you've been praying and praying and praying and praying, like Jesus at that night. E vocês oram e oram e oram como Jesus naquela noite? And the answer there was, yeah, my will be done. E a resposta que lá teve foi a sua vontade seja feita. But there is something else as well that was going on that night. Mas algo que também aconteceu naquela noite. Jesus not only overcome fear, Jesus não só ultrapassou o medo. and that's why you can be free to live your life courageously, E é por isso que vocês podem viver sem medo. But there is one second thing. Mas já há uma segunda coisa. The night Jesus was betrayed. A noite em que Guys, Jesus foi traído. I'll be very simple here. Eu serei bastante. My birthday was last week. O meu aniversário foi. Eu tive um aniversário na semana passada. And some people that I love, Eu- they forgot to say happy birthday to me. E algumas pessoas que eu amo esqueceram-se de parabenizar. I mean, I was not mad at them at all, but I'm using that as an example. Eu não fiquei triste com isso, mas It's uso your como birthday. exemplo. É o teu aniversário. It's your wedding anniversary. É o teu aniversário. And your husband forgets about it. E o teu esposo esquece disso. How are you going to do it? O que é que vocês fariam? He's going to come to you, is everything okay, honey? Será que ele chegará-se a voz e perguntar? And how you go like, everything's fine. Será que ele perguntará, vocês estão bem? E daí dirão, não, tudo está bem. Why? Because it's part of our nature Porque faz parte da nossa natureza to expect something back, esperar algo em troca, to give something dar algo and to wait something in return. e receber algo em And troca. sometimes we get mad with so silly stuff. E muitas vezes nos aborrecemos por coisas bem insignificantes. Now Jesus is there. Aí Jesus estava ali, The night he was betrayed. a noite que ele foi traído. Come on, we're speaking about God. Jesus is God. Nós cá falamos de Jesus. Jesus é Deus. He was in all his glory. Ele estava em sua glória. Isaiah will reveal that he was sitting on the throne. Isaías revela que ele estava sentado no trono. Paul will say that everything was made through him and for him. Paulo disse que tudo foi feito por ele e através dele. That he is the perfect image of the Father. Que ele é a imagem perfeita do Pai. And he is in a room E ele está num compartimento with a lot of people who are omitting, com muita paralyzed, gente que omite, muita gente paralisada, that they could not wash the feet of each other. que não podiam lavar os pés uns dos outros. The gospel will say that they were discussing to check who would be the greater one, A Bíblia nos diz que eles discutiam quem seria o maior, because they didn't want to wash the feet of one another. porque não queriam lavar os pés uns dos outros. And Jesus takes the towel E Jesus levou a toalha and he takes the bowl e ele levou a bacia and he starts washing the feet of the people who would
forsake him. e lavou os pés das pessoas que o haveriam de abandonar. You know why? Sabem o porquê? This is grace. Isto é a graça. It's a favor gift. É, Unfavored gift. It's undeserved gift. é, um, Undeserved gift. é uma oferta não merecida. You know you are here. E cá estamos. You know why you have the chance to plan where you go. Sabem porquê têm a chance de planear para onde vão? You know why you have a paycheck. Sabem porquê que têm um cheque? You know why you have a family. Sabem o porquê têm uma família? You know why you're gonna get home and find a place for you to rest. Sabem porquê que chegarão a casa e encontrarão um local para descansar? It's because God is not paralyzed. É porque o Deus não está paralisado. He's still working, Ele ainda opera. and He wants us to submit to His will. Ele quer que nós nos submetamos à sua vontade. And He wants for us to wash the feet of one another. E Ele quer que lavemos os pés uns dos outros. You don't have to feel humiliated for that. Não temos que nos sentir humilhados. Do you know why? Sabem o porquê? Because you have already been loved on the cross. Porque já fomos amados na cruz. Because He was already washing your feet on that cross. Porque Ele lavou os nossos pés naquela cruz. He was already being humiliated on your place. Ele foi humilhado em nosso lugar. He was em nosso- replacing you on that place. Ele He was replacing you. substituiu-nos Yes. naquela cruz. At 9 in the morning, E às 9 da manhã, He was crucified. Ele foi crucificado. And 3 in the afternoon, E às 3 da tarde, He gave His last breath. Ele deu o seu último suspiro. And in a period of 6 hours, E num período de 6 horas, He spoke 7 words. Ele falou 7 palavras. And all the rest of it E o resto disso was silence. foi silêncio. Someone faced discomfort for you. Alguém teve que passar por desconforto por nós. You are free to get into discomfort as well. Vocês estão You are livres. free to go to get into discomfort as well. Vocês são livres em Uncomfortable as estar well. desconfortáveis também. You are free to serve one another. Vocês estão livres para servir uns aos outros. I am free to wash your feet. Eu estou livre para poder lavar os And vossos you are pés. free to wash my feet. E vocês são livres para poderem lavar os meus Because we pés. don't live by fear. Porque não vivemos pelo medo. Because the God we serve is not paralyzed. Porque o Deus que servimos não está paralisado. But it's a God who has a will. Mas é um Deus que tem uma vontade. And the word says E a palavra diz that whoever does His will que aquele que fazer a sua vontade is not going to be like a mist. não será como uma neblina. It's not going to be like something that appears and disappears and vanishes away. Não será como algo que aparece e desaparece. But will live forever. Mas viverá para sempre. Because He is the rock that stands forever. Porque Ele é a rocha que permanece. And you know, you don't have to live your life E vocês não precisam viver as vossas vidas hoping to find happiness and feeling good in everything. em esperança de encontrar felicidade ou ver bondade em tudo. Because you know, Porque vocês sabem, we are called to the hope of glory in eternity. nós somos chamados pela esperança da glória em eternidade. But we are also called to a Right. path of cross. Mas somos também chamados para um caminho, a Day by cruz, day, dia após dia. take your cross Levem as vossas and cruzes follow Him. e sigam-no. Day by day, Dia após dia, put some discomfort on your schedule. coloquem um desconforto no vosso plano diário. Put something on your agenda Coloquem nas vossas agendas, that will not give nothing in return. que não vos dará nada em retorno. Put a name there Coloquem ali um nome that has ever only maybe upset you que talvez vos tenha aborrecido or disappointed you. ou desapontado. You know why? Sabem o porquê? Because when Jesus was on that cross, Porque quando Jesus ali estava na cruz, He didn't do. Ele não fez, He didn't go on to discomfort. Ele não foge, He was not suffering discomfort. Ele não passava por The desconforto, discomfort of the pain. o desconforto da dor, For us to live, just to live a good life here. para que somente vivêssemos uma boa vida cá. But He was telling us Mas Ele ali nos dizia that for us to live, que para que nós vivêssemos, we need to die to ourselves. temos que morrer para nós mesmos. We need to lose something first. Temos que perder algo primeiro. And we need to lose the God that is within ourselves. E temos que The God, I will explain. The God that is within ourselves. perder o Deus que há em nós mesmos. Let's stand up. Levantemo-nos.
You know what I want to speak here today Sabem que eu gostaria de falar cá hoje is for us to be more dependent on the will of God. é que sejamos mais dependentes à vontade de Deus. You're going to do your planning. Faremos a nossa vontade, o nosso plano. You're going to do your schedule. Faremos colocar, Make your schedule. arranjaremos o nosso horário. But let me tell you something. Mas deixe-me vos dizer, We serve a God that is infinite. nós servimos um Deus We infinito. serve a God that is such a big God, such a great God. Nós seguimos um Deus grandioso And He does not fit e Ele não cabe in our schedule. no nosso horário. So what we are going to do here today, if we are willing to, Então o que faremos cá, se quisermos, we are going to hand Him entregamos a Ele the schedule of our lives, o horário das nossas vidas, the agenda of our a lives. agenda das nossas vidas. I know you have struggles. Eu sei que vocês têm dificuldades. I know you are facing something. Eu sei que vocês estão a passar por I know algo. you are praying about something for so long. Eu sei que vocês estão orando por algo And the answer that you are expecting maybe has not come yet. e a resposta que vocês gostariam de ter ainda não chegou. And I would really love that. I would like to have a prophetic, word here specific for you. Eu gostaria de ter uma palavra profética para vocês And tell you, oh, this is going to happen. e dizer-vos que isto acontecerá This day and that day. este dia e aquele dia. But today the Lord is not giving me that. Mas hoje o Senhor não me dá isso. Today what the Lord wants from us Mas hoje o que o Senhor quer para nós is for us to put everything under His feet. é que nós entreguemos tudo aos seus pés. Can we do that together now? Podemos fazer isso juntos cá? So I will ask you to pray, to bow your heads. We're going to pray. Eu vos peço com que baixem as vossas cabeças. I will not call anyone here. Não chamarei ninguém. You have your Father now, Vocês têm o vosso Pai agora. and you can speak with Him. Vocês podem falar com Ele. And now what He's requiring from us E o que Ele pede de nós is to submit our plans to His will. é que submetamos os nossos planos à vontade dEle. And while we are praying here, I'm praying here, Enquanto cá oro, you are going to pray for these calls that you have been asking Him. orem pelo aquilo que vocês tenham pedido And let's mature. e sejamos maduros. Let's not come to Him and simply say, oh, I want you to do this. Não venhamos à presença dEle para dizermos, eu quero com que o Senhor faça isto. And you will say, Lord, I want to rest. E diremos, Senhor, eu quero descansar. And I will put this cause, this situation E eu coloco esta situação on your feet aos teus pés, and for your will to be done. com que a tua vontade seja feita. Father, Pai, we thank you for your word, Lord. nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Lord, and we face so many struggles. Pai, nós passamos por muitas dificuldades. Lord, and sometimes because of our nature, Senhor, e por muitas vezes, por causa da nossa natureza, we fall into arrogance. nós caímos na arrogância. We fear tomorrow. Nós temos medo do amanhã. We fear what might happen tomorrow. Temos medo do que nos possa acontecer amanhã. Lord, but the tomorrow belongs to you. Mas, Senhor, o amanhã pertence a si. And we are safe E nós estamos seguros. because you are the rock that never changes. Porque o Senhor é a rocha que nunca muda. Because you are faithful. Porque o Senhor é fiel. Because your plans can never be frustrated. Porque os seus planos nunca nos frustrarão. Because you can never be taken by surprise. Porque o Senhor nunca se encontra em surpresa. Lord, and here we are delivering. E aqui, Senhor, nós entregamos. We are putting on your feet Nós colocamos em teus pés this cause, this situation that we are facing right now. esta situação que passamos agora. We are not simply coming to you, Lord, Nós não somente viemos à tua presença, with Senhor, everything decided, com tudo decidido, but we are asking you to sit on our side, mas pedimos com que o Senhor sente-se ao nosso lado to enlighten our minds, para iluminar as nossas to mentes, humble ourselves, para nos humilhar and make us understand e nos fazer perceber, entender once and for all de uma vez por todas that it's not because we are talented, que não é só por sermos talentosos, that it's not because we have resources, que não é por termos recursos, that it's not because we have a toolbox, que não é por conta de termos uma caixa de ferramentas, but it's because we have a caring and loving God on us, mas é with porque us. temos
Deus carinhoso and loving God with us. e amável conosco. So, Lord, we are delivering this in your hands Então, Senhor, nós entregamos tudo isto em tuas mãos and humble ourselves e nos humilhamos of every arrogance. de toda arrogância. Set us free of fear. Livre-nos do medo. Set us free of paralysis. Livre-nos da paralisia. Set us free of omission. Livre-nos da omissão. Set us free of seeking pleasure. Livre-nos da In procura itself. de prazer. And teach us how to seek pleasure in you, in your presence. E mostra-nos First and foremost. E mostre-nos como procurar o prazer em tua presença. Because we want to be matured. Porque queremos ser maduros. Because we want to be like Jesus. Porque queremos ser como Jesus. We want to walk the same way as himself. Queremos andar os mesmos caminhos We como want to ele. keep going the walk of cross. Queremos continuar no caminho pela cruz. Because we know that this is the path that leads to your presence. Porque sabemos que este é o caminho que nos guia à tua presença. This is the path that leads to eternal life. Este é o caminho que nos leva à vida eterna. Because when we are in you, Porque quando estamos em si, when we are submitting to your will, porque quando nos submetemos à tua vontade, we are not a mist anymore, não somos uma neblina, but we are son of the resurrection. mas somos Sons and daughters filhos, of the resurrection. somos filhos e filhas da ressurreição. And we wait on you, Lord. E esperamos em si, Senhor. And we submit to your will. E submetemos-nos à tua vontade. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. Amen.